Eu não disse que comprei uma casa. Eu só falei que tava olhando umas. Era um jantar de domingo, daqueles que a gente vai só pra não dar motivo pra falarem mal depois. Ninguém sente minha falta de verdade, mas se eu não vou, eles ganham mais um motivo pra criticar. Minha irmã, a Lauren, já estava falando do mofo na cozinha, da escola cara da filha, e de mais uma enxaqueca. Mamãe ficava balançando a cabeça como se tudo fosse uma emergência. Papai quase dormindo atrás do purê de batata. Eu soltei no meio da comida. Tô pensando em comprar uma casa fora da cidade. Só isso. Sem anúncio, sem drama. Mas o clima mudou. Os garfos pararam. O copo da Lauren bateu com força no prato. Até as crianças pararam a briga pelo giz de cera e olharam. Mamãe virou devagar para mim. Só tô dando uma olhada, eu disse, tentando mudar de assunto. Tipo uma casa simples, 2 quartos, um jardinzinho. Nada demais. Lauren piscou 2 vezes e depois sorriu. 2 quartos? Ela falou como se eu tivesse dito que queria morar num submarino. Papai finalmente acordou. Tem certeza que é a hora certa? Qual o problema com seu AP? Falei firme. Não tem problema. Só queria algo que fosse meu. Mamãe deu aquela risadinha sem graça. Bom, se vai comprar, a gente devia conversar. Tem uma casa perto da Lauren. 5 quartos, quintal grande, escola boa. Olhei para ela. Pra que eu ia querer 5 quartos? Ficou um silêncio pesado. Lauren respondeu no lugar dela. A gente só pensou que, com as crianças e tudo, faria sentido. Teria espaço. Não respondi. Porque não era novidade. Eles sempre usaram meu silêncio como se fosse um assim. Sempre acharam que eu ia aceitar tudo calada. E quase sempre aceitei. Mamãe sorriu de novo. A Marta da igreja disse que vai vender rápido. A gente podia ir ver juntos semana que vem. Lauren fez que sim com a cabeça. Tem até porão arrumado. A gente não ia atrapalhar você. A gente, não a você. Olhei pro meu prato. A fome sumiu. Não era raiva. Nem tristeza. Era uma certeza gelada no peito. Já estava decidido. Eles ainda não sabiam, mas eu sim. Aquele foi o último domingo em que eu me sentaria naquela mesa para ser tratada como se fosse parte da mobília. Não voltei para casa depois do jantar. Peguei o carro e saí dirigindo. Sem destino. Só pegando estradas que fazia tempo que eu não via. Passei pelos limites da cidade, onde as casas viram silos e as cercas somem no meio dos campos. Desliguei o rádio perto da saída 12. Deixei só o barulho dos pneus preenchendo o carro. Eu não tava com raiva. Isso seria fácil. Eu tava em silêncio. Mas não um silêncio calmo. Era aquele tipo de silêncio que vem quando algo tá quebrando por dentro, devagar. A última vez que eu disse não pra minha família eu tinha 15 anos. Lauren pegou meu vestido emprestado, rasgou a barra, e devolveu como se nada tivesse acontecido. Quando pedi pra ela arrumar, ela falou pra mamãe que eu tava sendo dramática. Mamãe respondeu. Ela tem mais o que fazer que você. Lembro de segurar aquele vestido com a costura torta e perceber, perdi. Numa sala com só 3 pessoas, eu já tinha perdido. Isso nunca mudou. Lauren sempre teve as coisas, tempo, espaço, desculpas. Quando ela errava, era culpa de alguém. Quando eu acertava, ninguém falava nada. Era esperado. Com 22 anos, consegui meu primeiro emprego fixo. Liguei para casa no intervalo. Mamãe atendeu. Você soube que a Lauren tá grávida? A gente tá tão feliz. Eu disse. Consegui o emprego. Ela respondeu. Que bom, querida. Preciso ir, o jantar tá queimando. Com 28, terminei de pagar meu empréstimo estudantil. Não contei pra ninguém. Nem parecia valer a pena escutar o eco. Ano passado, quando o aquecedor da Lauren estourou, me ligaram. Não porque eu morava perto. Eu não morava.
Nem porque eu entendia de encanamento. Eu também não. Mas porque eu sou a responsável. Naquela tarde, transferi $100. Ninguém agradeceu. 3 dias depois, recebi uma mensagem. Você pode falar com o banco para mim? Eles estão complicando. Complicando. Não negaram o empréstimo. Não disseram a não para mais uma prorrogação. Só estavam inconvenientes. Essa foi a palavra que usaram quando eu disse que não podia ir na Páscoa. Não seja difícil, Mara. Você sabe como isso é importante para sua irmã. E agora, pelo jeito, eu estava comprando uma casa para ela. Parei perto de um posto de gasolina abandonado. As janelas estavam fechadas com tábuas, mas a máquina de gelo ainda estava lá na frente, toda rachada e desbotada pelo sol. Fiquei sentada no carro, olhando o vento empurrar um carrinho de compras velho. 2 quartos. Um jardim. Um lugar tranquilo. Eu estava falando sério quando disse isso. Queria manhãs que não começassem com 1000 problemas. Queria tomar café na varanda, sem sapato de criança espalhado pela porta. Queria uma vida que eu não precisasse explicar nem justificar para ninguém. Peguei o celular e criei uma pasta. Não dei nome fofo. Só deixei em branco. Ali, coloquei links de casas, anotações sobre juros, avaliações de corretores, artigos sobre fossa séptica e garantia de telhado. Eu não estava fugindo. Estava construindo uma saída. No dia seguinte, mamãe me mandou um link. 5 quartos. Porão reformado. Bairro com escola boa. O assunto do e-mail? Só. É esse? Fiquei olhando para a mensagem. O peito não doeu. Não subiu um nó na garganta. Só afundou. 10 minutos depois, chegou a mensagem da Lauren. A mamãe te mandou a casa? Os gêmeos já estão brigando para escolher qual quarto vai ser de cada um. Qual quarto? Na minha casa. Desliguei o celular, coloquei virado para baixo no balcão e voltei a fazer o que estava fazendo. Calma. Em silêncio. Como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa mudou. Não respondi à mensagem da Lauren. Nem na hora. Nem no dia seguinte. Ela ficou lá, sem ser lida. Mas não invisível. Como um sapato esquecido no corredor. Você passa por cima todo dia. Sabendo exatamente de quem é. E sabendo também que esperam que você vá lá pegar. Na sexta-feira, minha mãe tinha 2 chamadas perdidas. Uma mensagem de voz. Oi, querida. Só queria saber se você viu as fotos. A Marta disse que aquele apartamento de 5 quartos vai ter visita aberta. A gente podia ir junto. Não complica, tá? Apaguei a mensagem sem ouvir de novo. Essa palavra sempre me incomodou, difícil. Me chamaram de difícil quando pedi para ficar em casa no domingo seguinte à separação da Lauren. Quando não quis emprestar dinheiro. Quando não quis me explicar. Mas é difícil, eu nunca quis dizer que eu estava errada. Só queria dizer que eu não estava obedecendo. No domingo, cheguei pro jantar no horário. Como sempre. Com uma garrafa de vinho que ninguém ia beber. Com um suéter, minha mãe já tinha dito que isso me fazia parecer a menos dura. Lauren já estava sentada com as filhas jogando giz de cera debaixo da mesa. O marido dela dormindo na frente da TV. Mamãe andando pela cozinha como se fosse a chefe de tudo. O mesmo barulho, as mesmas cadeiras, o mesmo lugar de sempre onde esperavam que eu me encaixasse. Esperei. Esperar a salada passar. Esperar papai murmurar a oração. Esperar a sala estar cheia o suficiente para ficar em silêncio. Aí eu disse. Comprei uma casa. Ninguém se mexeu. A sala não ficou em silêncio. Ela caiu, como se alguém tivesse apagado a luz de repente. Mamãe se virou. Você já fez isso? Assenti com a cabeça. Fechei semana passada. Lauren piscou. Você não contou nada? Não senti necessidade, respondi. Papai levantou os olhos do prato, com a testa franzida.
Você não dividiu isso com ninguém. Não respondi. Só dobrei o guardanapo e coloquei no colo. Mamãe abriu a boca, depois fechou. Tentou sorrir. A gente só queria ter certeza de que era um lugar bom. Lauren se inclinou um pouco, falando baixinho. As meninas estavam empolgadas. Deixei esse silêncio no ar. Depois falei. Elas têm uma casa. Essa não é. Ninguém disse mais nada depois disso. E eu nem precisava. Eles ouviram. Ninguém me seguiu naquela noite. Deixei a louça pela metade, peguei meu casaco no gancho e fui embora em silêncio. Não foi cena. Foi limpo. Tipo de saída que não precisa de porta batida. Ela já estava fechada. Só faltava avisar. Na manhã seguinte, acordei com 3 mensagens da minha mãe e 2 da Lauren. Todas diziam a mesma coisa com palavras diferentes. Você pegou a gente de surpresa. As crianças estão confusas. Você tá tão fria. Fria. Essa era sempre a palavra que usavam quando eu parava de tentar. Quando saí de casa com 21 anos em vez de ficar ajudando nas tarefas. Fria. Quando quis passar o Natal com amigos. Fria. Quando não chorei no casamento da Lauren, mesmo tendo pago o fotógrafo. Fria. Silenciei o grupo da família. Bloqueei a Lauren por um dia. Foi como soltar um peso. Aquele peso que você carrega por tanto tempo que até esquece o quanto te cansa. Naquela noite, minha mãe apareceu no meu apartamento. Ela não ligou. Só bateu na porta. Os nós dos dedos duros, como se fossem ponto final. Fiquei atrás da porta, coração firme. Não abri. Ela bateu de novo. Mara, eu só quero conversar. Depois ficou mais quieta. Você não pode fazer isso com a gente. Não pode nos deixar de fora assim. Encostei a cabeça na porta e respirei fundo. Eu não tô te deixando de fora, falei do outro lado. Eu só tô escolhendo não deixar você entrar. Silêncio. Depois, ouvi os passos dela indo embora. 10 minutos depois, recebi uma mensagem. Do número do marido da Lauren. Era uma foto das meninas no beliche, lado a lado, segurando cartazes feitos à mão. Tia Mara, sentimos sua falta. Vem visitar a gente logo. Fiquei olhando para a tela por muito tempo. Meu dedo parou em cima do botão, depois desceu. Não respondi. 2 horas depois, veio outra foto. O berço do bebê apertado num canto do quarto da Lauren. A mensagem. Ele acorda toda hora que a gente se mexe. Ele precisa dormir. Por favor. A culpa sentou no meu peito como uma mão que não era minha. Mas ainda assim? Não respondi. Naquela noite, abri o notebook. Mandei outro e-mail pro corretor de imóveis. Data de fechamento confirmada. Transferência de luz, água. Entrega das chaves. Abri a pasta que criei semanas atrás. Sem nome bonito. Só espaço em branco. Lá dentro, tinha listas de móveis, contas, ideias de jardim, nomes de ervas que eu ainda nem sabia plantar. Adicionei um novo arquivo. Título: Vida sem dividir. Fechei o notebook e fui dormir. Não chamei ninguém para ver a casa. Nem quando peguei as chaves. Nem quando andei pelos cômodos vazios e ouvia só meus passos. Nem quando fiquei no quintal e percebi que o silêncio de lá não era pesado. Era sincero. Não teve anúncio. Não teve post no Instagram. Não teve mensagem para ninguém. Mas mesmo assim, eles descobriram. Lauren mandou mensagem primeiro. Mamãe disse que você fechou. Por que não contou? Não respondi. 2 horas depois, outra. Você falou em 2 quartos, mas tem sala também, né? O berço pode ir para lá. Depois veio a terceira. Já começamos a empacotar. Só umas caixas. Coisas das crianças. Sem ponto de interrogação. Só expectativa, fingindo que era certeza.
Fiquei olhando para as mensagens. Desliguei o celular. Deixei ele vibrando no balcão até a bateria acabar. No fim de semana, voltei do mercado e minha mãe estava na porta do meu prédio. Braços cruzados. Boca dura. Não acenou. Nem precisou. Você tá sendo irracional, ela disse, quando saí do carro. Não falei nada. Eles são sua família, ela continuou. Você nem tá usando todo esse espaço. Abri o porta-malas. Comecei a tirar as sacolas, uma por uma. Mara, não me ignora. Você tá agindo como uma estranha. Olhei para ela e respondi. Tô agindo como alguém que, pela primeira vez, teve escolha. Ela tremeu. Só um pouco. Eles não têm para onde ir, disse. Eles tiveram meses, respondi. Vocês acharam que eu tinha entendido. Mas nunca perguntaram. Ela baixou os olhos. E a voz dela saiu tremida, mas com aquele tom que ela sempre usava quando queria que parecesse tudo bem. Sua irmã tá exausta. O bebê chora a noite inteira. As meninas ficam perguntando por que você não ama mais elas. Fiquei parado. O saco de laranjas nas minhas mãos pareceu de repente muito mais pesado. Você sempre disse que ia estar lá para ajudar, ela sussurrou. Sempre disse que era a pessoa estável. Eu assenti. Fiquei pensando, então por que você tá fazendo isso? Respirei fundo. Porque, pela primeira vez, eu tô construindo algo, que não tem uma porta dos fundos para todo mundo entrar. Ela não respondeu. Ficou olhando para as sacolas que eu ainda segurava. Chegando no prédio, eu não chamei ela para subir. Esperei. Mas ela não pediu. E eu também não ofereci. Quando fechei a porta atrás de mim, o clique foi leve. Sem briga. Sem grito. Só, uma linha que finalmente foi traçada. Mas eles não pararam. Quando o silêncio não funcionou, eles tentaram fazer barulho. Não gritaram. Mas espalharam. A tia Cheryl ligou primeiro. Eu não falava com ela desde 2019, quando ela esqueceu meu aniversário e mandou uma cesta de frutas para Lauren. Querida, sua mãe tá tão preocupada. Essa é a história da casa. Será que não dá para conversar como uma família? Fiquei quieta. Só ouvi. Você sempre foi sensata, ela disse. E sua irmã tá sofrendo. Ela precisa de você. Agradeci pela ligação. E desliguei. 1 hora depois, veio uma marcação no Facebook. Lauren postou uma foto das meninas na frente de caixas empilhadas. As duas rindo, com chocolate na cara. A legenda. Tem gente que diz que família é tudo. Outras provam o contrário. Centenas de curtidas. Vários comentários cheios de emojis de oração. Críticas disfarçadas. Tem gente que se perde. Criança não devia pagar pelos erros dos adultos. Criamos nossos filhos para se ajudarem, não para fechar portas. Li tudo. Uma vez só. Depois apaguei o aplicativo. No dia seguinte, minha mãe mandou um e-mail. Não foi só uma mensagem. Foi uma carta mesmo. Uma página inteira, com PDF anexo, tudo certinho, assinada no final. Ela escreveu que ela e o papai tinham esperança de que a gente dividisse essa fase da vida juntos. Que sonhavam com toda a família morando perto, ajudando um ao outro como era antes. Ela me lembrou da hipoteca que eu assinei por eles. Da conta do hospital que eu paguei quando o plano do meu pai caiu. Dos anos em que eu ajudei sem ninguém pedir. E no fim, ela perguntou bem direto. Por que agora? Por que você está escolhendo a distância em vez do dever? Eu não respondi. Imprimi a carta, dobrei no meio e guardei numa pasta chamada Correspondência Legal. Naquela noite, reguei a lavanda que plantei na janela. Fiz um chá. E abri um livro que eu queria ler fazia 2 anos. Tava quieto. Mas não era solidão. Era paz. Não tinha barulho de passos em cima de mim. Nem som de prato batendo na pia que não fosse meu. Nem criança fazendo birra atrás de parede fina.
Só o tic-tac do meu próprio relógio, um som que eu não escutava direito fazia anos. Eu não devia mais explicação para ninguém. E se eles ainda quisessem contar a história de outro jeito, tudo bem. Dessa vez era eu que estava com a caneta na mão. Na segunda-feira, troquei meu número. Sem avisar ninguém. Sem mensagem em grupo. Só fiquei 15 minutos quieta na loja da operadora, saí com um chip novo. Passei o número só pro meu chefe, pro meu assistente e para 2 amigos. Mais ninguém. Não postei nada nas redes. Não deixei endereço novo. Quando o contrato do meu apartamento acabou, contratei uma empresa de mudança que eles nem conheciam. Aquelas que não deixam caixas com o nome de loja, sabe? Fui direto pro chalé. Era menor que meu antigo AP. Mais velho também. O chão rangia no inverno. Os canos reclamavam quando a água quente ficava ligada há muito tempo. Mas era meu. Cada rangido era meu. Eu mesma pintei as paredes. Montei as estantes que sempre dizia que não tinha tempo para fazer. Comecei um jardim no quintal. Primeiro, só com ervas simples, manjericão, alecrim, hortelã. Nada complicado. Nada apressado. E o melhor, ninguém sabia onde eu estava. Pela primeira vez em muitos anos, eu acordava sem olhar o celular. Sem cobranças. Sem culpa. Sem foto de beliche ou lista de pedidos. Sem aquele silêncio que pesa. Só o som dos passarinhos na janela da cozinha. Às vezes eu sentava na varanda com meu chá. Sem ler nada. Sem pensar em nada. Só vendo o dia nascer e depois ir embora, sem pressa. Isso não era fugir. Eu não tava me escondendo. Tava só pegando de volta o espaço que sempre foi meu. Eles tiraram tanta coisa sem nem perguntar. Então eu parei de responder. E um dia, finalmente, eles pararam de perguntar. Na noite de quinta, chegou um e-mail. Assunto: podemos conversar? Veio do e-mail da minha mãe. Mas dava para sentir a voz do meu pai no jeito de escrever. Curto, educado, calculado. Parecendo uma fala feita para juiz. Diziam que iam vender a casa. A aposentadoria não foi como esperavam. O mercado estava ruim. O plano sempre foi a família da Lauren ficar com a casa. Mas agora, com tudo incerto, eles estavam vendo outras opções. No meio da mensagem tinha uma pausa. Parecia até que dava para sentir a respiração ali no texto. Sabemos que cometemos erros, mas família cuida de família. Sua irmã e as crianças precisam de estabilidade. Seu pai e eu não estamos ficando mais jovens. Li 2 vezes. Não porque eu não entendi. Mas porque entendi demais. Eles não estavam me pedindo ajuda. Estavam pedindo para eu voltar a fazer um papel que nunca aceitei. Não respondi naquela noite. Nem na outra. No domingo de manhã, imprimi o e-mail. Dobrei em 3 partes e coloquei no envelope. Dentro, coloquei só um cartão. Não era uma carta, nem um bilhete. Só os dados de contato de um consultor financeiro. Especialista em mudança de moradia para idosos. Alguém que podia explicar o que eu não ia mais explicar. Mandei sem colocar remetente. E quando deixei o envelope na caixa de correio? Não me senti má. Me senti em paz. Encerrando.